Se você, assim como eu, é criador de algum tipo de ave ou algum tipo de animal, já teve que falar alguma vez ou já ouviu falar sobre genética. A genética que é um ramo da ciência que estuda a hereditariedade, como as características são passadas de pais para filhos e como que os genes, o genótipo, influencia na aparência, que é o fenótipo desses animais. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas e nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre genética e o meu objetivo aqui é rebater alguns mitos em relação à criação de calopsitas, mas não só isso, tá? Eu vou trazer alguns conceitos básicos e muito importantes que qualquer criador tem que saber. De um gene, de um genótipo, fenótipo, um gene dominante, um gene recessivo. Você já ouviu falar sobre isso? Se liga nesse vídeo então que se você, às vezes você acha que sabe, tá? Mas não sabe. Tá? Então já deixa o like nesse vídeo, porque eu garanto para vocês que eu vou explicar de uma forma simples, usando bastante exemplos aqui da minha criação mesmo, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender. É claro! Bora lá então, gente. O primeiro conceito importante que a gente tem que saber é o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Às vezes nós achamos que é a mesma coisa, que está lá no genótipo, então vai estar na aparência. Se está na aparência, obrigatoriamente tem que estar no genótipo. E não, tá? Se fosse a mesma coisa, não precisaria de nomes diferentes. O próprio termo genótipo, ele já remete automaticamente ao gene, né, que está onde? Está lá no DNA. O DNA que é uma fita formado por moléculas, onde ficam salvas ali todas as receitas para características daquele ser vivo. Eu gosto de falar que o DNA é como se fosse uma receita, ou melhor, um livro de receitas. E cada página tem uma receita diferente. O nosso DNA ele é um conjunto de genes. Em animais, mamíferos, aves, nós vamos encontrar mais de 30 mil genes para cada espécie, sendo que muitas vezes um gene pode ser responsável por mais de uma característica, pode influenciar mais de uma característica. Ok, eu tenho lá a receita, mas eu tendo o gene significa que automaticamente eu vou ter a expressão desse gene, ou seja, esse gene vai se manifestar? Não, tá? O fenótipo, ele nada mais é do que uma mistura ou a interação do genótipo, que vai influenciar sim, porém ele leva em consideração as alterações ambientais. Ou as influências ambientais. Eu vou dar um exemplo aqui bem típico na criação de calopsitas. Os criadores de calopsitas que participam de torneio, que são mais bitolados, eles querem chegar, por exemplo, no cinza mais escuro, no cinza mais preto. Então eles pegam um conceito básico de genética que é, se eu cruzar indivíduos mais escuros, eu vou ter filhotes mais escuros. E ficam sempre buscando indivíduos mais escuros para ter filhotes mais escuros, né, com aquele cinza mais próximo do preto. E muitas vezes ainda acabam fazendo cruzamento consanguíneo, de irmãos ou de pais com filhos, para tentar chegar nesse resultado. E daí que mora o erro, tá? Porque eu acabei de falar para vocês, a gente tem lá o gene, codifica a melanina, que vai dar a tonalidade de cinza. Porém, na aparência, esse cinza ele pode sofrer influências, por exemplo, da idade do animal. Por exemplo, hormônios sexuais eles vão intensificar a produção de melanina. Tá? Então o macho geralmente ele é mais escuro do que a fêmea, justamente pela produção desses hormônios sexuais. A luz, principalmente a luz solar, ela também influencia na melanina. Uma ave canela, pode ter vários tons de canela simplesmente relacionado à intensidade de luz que ela recebe ali diariamente. Se o dono dela deixa ela ficar no sol ou se não deixa, esses tons de canela vão se alternar ao longo da vida. E ainda a idade do indivíduo, indivíduo mais novo, indivíduo de meia idade, indivíduo mais velhos, também terão tons ali de cinzas diferentes, justamente pela alteração ou pela influência que a melanina vai sofrer do ambiente e também de outros genes que não necessariamente são o código para a melanina. Entendeu? Como que às vezes nem sempre você cruzar ali indivíduos com as características que você quer vai ocasionar o indivíduo que você quer. A gente tem que levar em consideração muitos fatores aí que influenciam na genética. Um outro erro que eu acabei me deparando essa semana, e já não é a primeira vez, já escutei vários criadores falando isso, é que, por exemplo, se eu pego uma calopsita cara branca, como o meu querido Apolo aqui, né, o Apolo é cara branca, e cruzo com uma calopsita cinza, né, cara amarela, eles dizem que o cara branca vai diluir o cinza cara amarela, que a bochecha vai ficar mais diluída, que, por exemplo, o cinza pode ficar mais diluído. Isso não é verdade, tá? Porque daí a gente vai ter outro conceito muito importante, que é o conceito de gene dominante
e o conceito de gene recessivo. A própria palavra já fala, o gene dominante domina sobre o recessivo. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender que cada ser vivo, né, ele possui duas cópias do mesmo gene, para a maioria das características. Por quê? Porque você herda um que veio da mãe e um que veio do pai. Esses genes, que são código para a mesma característica, nós chamamos de genes alelos, que ficam ali localizados no mesmo local do genótipo, do que a gente chama de cromossomo, né, que é como se organiza ali a fita de DNA. Mas beleza, eu tenho lá um gene que eu recebi da mãe e um gene que eu recebi do pai. Se eles são formas diferentes, um para cara branca e um para cara amarela, se eu tiver os dois, se o cara amarela se sobressai sobre o cara branco, ou seja, a calopsita tem um fenótipo cara amarela, isso significa que o cara amarelo é dominante sobre o cara branca. Se em algum momento a característica ali que ficou recessiva, que só vai se manifestar se eu tiver um indivíduo homozigoto. O que é um homozigoto? Homozigoto é quando eu tenho dois indivíduos com o mesmo alelo. Eu não vou ter um para cara amarela e um para cara branca, eu vou ter só cara branca. Então o cara branca aqui, ele só tem alelos homozigoto para cara branca, certo? Enquanto que o cara amarela, ele pode ter alelos homozigoto para o cara amarela ou ser heterozigoto. O heterozigoto vai ter um alelo para cada característica, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um indivíduo heterozigoto, ele é cara amarela. Será que ele vai ter a bochecha diluída em relação ao indivíduo que é cara amarela e é homozigoto? Vamos começar a desenhar aqui, porque eu acho que está ficando um pouco complicado. Eu vou chamar a característica que dá a tonalidade das penas do rosto da calopsita de A. O dominante maiúsculo, azão, e o recessivo minúsculo, azinho. A calopsita que tem dois azões, recebeu um azão do pai e um azão da mãe. Esse é o homozigoto dominante. A calopsita que tem dois azinhos, esse não vai ser cara amarela, esse vai ser cara branca. Ele também é homozigoto, mas é homozigoto recessivo. E a gente tem a terceira opção, que é o heterozigoto, certo? Onde a gente vai ter o cara amarela, portador de cara branca. Apareceu tudo aqui do ladinho para vocês se localizarem melhor. Agora sim, agora vai ficar mais fácil, eu tenho certeza. Então vamos lá. O indivíduo azão-azão e o indivíduo azão-azinho são cara amarela. Tá? E será que o azão-azinho ele vai ter uma cor de bochecha, uma cor de corpo diluído em relação ao indivíduo que é homozigoto dominante? A resposta é não, e eu já vou explicar para vocês por que isso não ocorre. Se isso ocorresse, e tem alguns casos que podem ocorrer, mas aí eu já não teria uma relação de dominância. Eu teria uma relação que eu chamo de codominância, ou eu posso falar ali que é uma dominância incompleta, é quando eu tenho um fenótipo intermediário, beleza? Daí você pode falar assim, não, mas eu vi uma calopsita que era heterozigota e tinha a bochecha diluída. Meu amigo, mas aí a gente tem que entrar, ou você tem que se lembrar do que eu falei no começo do vídeo, são cerca de 30 mil genes presentes em todo o genótipo do animal. Então, às vezes você está olhando para um único gene e você tem mais 29.999 genes. Opa, coisa bonita! Mais 29.999 genes que acabam influenciando de alguma forma e que às vezes é difícil rastrear. Ou ainda pode ser uma influência do meio, algum estado nutricional do animal, alguma diferença no próprio desenvolvimento embrionário, ou seja, que já aconteceu depois que o embrião já estava formado. Isso também pode determinar algumas características que não obrigatoriamente são passadas para as próximas gerações. Então você falar que uma característica é dominante significa que ela domina sobre o recessivo. Se você falar que a característica é recessivo, ela só se manifesta enquanto homozigose, quando eu tiver ali um indivíduo homozigoto recessivo. Tem uma mutação nas calopsitas que pode ser até considerado, por exemplo, codominante, ou eu gosto de falar de uma dominância incompleta, que é o canela com o lutino. Eu já fazendo testes, né, na minha própria criação, eu já percebi que o canela, tá, quando ele está presente no lutino, ele forma ali o hino canela, que muitos criadores abominam, mas eu acho uma combinação linda, inclusive vai até imitar ali um pouco as características do fulvo e também do prata recessivo. Mas enfim, o indivíduo que ele é heterozigoto para canela, né, um macho, ou seja, ele é lutino, mas ele porta canela. Na fase adulta, ele já vai manifestar ali as costas com uma tonalidade de creme, um cinza bem clarinho, e também os olhos podem escurecer. Ele não precisa ser canela e serino, ou seja, ser homozigoto para as duas características. Ele pode apenas portar canela. Então, está vendo que o canela, heterozigoto,
misturado com o lutino influencia na cor do animal? Então eu posso falar que nesse caso o canela ele acaba tendo ali uma dominância incompleta junto com o lutino. Eles meio que competem ali no fenótipo do indivíduo, então os dois se manifestam. Daí aí é um caso à parte. Agora, o cinza e o canela, eu já não observo nenhum tipo de dominância incompleta. A calopsita mais cinza que eu tenho na minha criação, né, ela porta canela. Você olha para ela, ela é completamente escura, é a mais escura de todas. E ela é portadora de canela porque eu já tirei filhotes, né, canela desse casal, e a fêmea dele também não é canela. Inclusive ele não está nem aqui no viveiro, ele está no meu segundo viveiro, onde eu crio ele, esse indivíduo que eu estou falando. Eu vou ver se eu tiro uma foto e coloco aqui no vídeo para vocês, se der tempo. Mas onde eu crio ali em gaiolas, né, nesse segundo viveiro, porque eu estava formando o canal. O nome dele é Ariel. É muito escuro, ele é pérola cinza e é bem pretão e porta canela, porque na última reprodução eu tirei filhotes de canela. Então você está percebendo que entre cinza e entre canela eu não tenho ali vamos dizer assim, uma dominância incompleta, ou eles não são codominantes. O cinza é dominante sobre o canela. Então vamos lá, vamos rever alguns conceitos básicos que você precisa saber para ser um bom criador, para saber entender. Galera, vamos lá, a gente não tem muitas mutações de calopsitas. Temos aqui no Brasil algumas dezenas, nem isso, né? Deve ter 12 ou 13 mutações, não me recordo aqui de cabeça. E poderia ter bem mais se os criadores entendessem de genética. Porque às vezes a característica surge e às vezes é uma coisa tão simples, né? Pensa, por exemplo, na bochecha. Você tem várias mutações para a bochecha. Você tem o yellow tick, daí você tem o bochecha amarela, e daí dentro do bochecha amarela você tem o ligado ao sexo, dominante, o recessivo em outros países. Ou seja, você tem 4 mutações para a mesma característica. Como que esses criadores chegaram à conclusão que era recessivo, que era dominante, que era ligado ao sexo? Simplesmente eles tinham que entender de genética, porque senão eles iam ficar completamente perdidos, não iam saber fazer os cruzamentos para chegar às respostas concretas que eles desejam. Então entender minimamente de genética é importantíssimo para quem quer fazer um trabalho sério, né, de reprodução. E às vezes o trabalho sério de reprodução que o pessoal anda fazendo por aí é aprendendo genética com, sei lá, vídeos no YouTube. Nada contra os vídeos de YouTube, mas a grande maioria dos influenciadores não tem uma formação adequada em genética, querem ensinar genética, mas a verdade é que também aprenderam aí pelo WhatsApp, então daí fica bem complicado. Pensando nisso, tá? Tentando ajudar a maioria de pessoas possíveis, eu estou criando um curso de genética aplicada a calopsitas, que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até agora são 11 aulas que eu programei, mas pode aparecer alguma aula extra aí, de acordo com a interação de vocês. Essas aulas estão gravadas, ficam lá na plataforma Hotmart. Junto com a aula você recebe um material e você recebe também um questionário, uma lista de exercícios que é para você ir simulando e treinando, né, para sedimentar a aprendizagem, né, para você gravar aquilo na sua cabeça. Quem está fazendo o curso, estou recebendo ótimos feedbacks, beleza? Você pode se inscrever no curso, você tem 7 dias para fazer o curso e de forma gratuita. Como assim? Se você achar ruim, você pode pedir seu dinheiro de volta, que a plataforma Hotmart ela faz isso, tá? Você tem 7 dias para desistir do curso. Mas até agora ninguém ainda desistiu. Então clica aqui embaixo no link, dá uma olhada lá no curso que eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito nesse ramo de criação de calopsitas. Mas para terminar esse vídeo, vamos fazer aqui vamos recapitular então os conceitos básicos que a gente trabalhou nesse vídeo. Genótipo é aquilo que está no gene, tá? Quando eu falo de genótipo, eu posso expressar isso em símbolos. Quando eu pego uma letra maiúscula, é porque eu estou falando que o gene é dominante. Se eu pego uma letra minúscula, o gene é recessivo. O indivíduo ele pode ter 3 combinações desse gene: homozigoto dominante, homozigoto recessivo e também o heterozigoto. Detalhe, tá? Isso é o que os criadores chamam de duplo fator. Você tem um indivíduo que é azão para uma característica, nós vamos ter o quê? Um duplo fator para essa característica. Se eu tenho um indivíduo que é heterozigoto, é o fator simples, tá? Então às vezes os criadores usam algumas gírias da área também para se referir a esses mesmos termos na genética. O fenótipo é a aparência, porém a aparência ela é resultante sim do genótipo, mas ela leva em consideração as influências ambientais, idade, alimentação, sol. Vou dar um outro exemplo em canários. Eu não lembro aqui o nome do composto agora, mas muitos criadores de canário colocam um composto ali vermelho na água do filhote para o canário branco ficar vermelho. Esse canário ele tem gene de vermelho? Não, não existe esse gene. É simplesmente resultado da alimentação. Então viram como é que o ambiente ele também influencia no fenótipo?
Então se você olha uma calopsita ali toda cinzona, né, pode ser que não é só devido à genética, pode ser, por exemplo, devido à sequência de reprodução, porque vai produzir bastante hormônios e a melanina ela responde aos hormônios sexuais também, ou ao sol, se a calopsita toma mais sol, a melanina também responde. Acontece até na gente, né? Quando a gente toma sol, né, principalmente quem é mais branquelão, assim como eu, você queima a pele e o seu corpo responde produzindo mais melanina. Não significa que você tem o gênio para ser moreno, mas que o seu corpo se adequa e se adapta às influências ambientais. Beleza? Então genótipo e fenótipo tá de boa, né? Depois a gente tem outro conceito muito importante, que é o conceito de gene dominante e gene recessivo. O gene dominante é aquele que se manifesta mesmo quando existe um alelo desse gene. O recessivo não, o recessivo só vai se manifestar em homozigose, tá? Se eu tiver os dois genes iguais. O indivíduo que tem uma característica dominante, ele pode portar mutações recessivas, mas o indivíduo que é recessivo, ele não pode portar mutações dominantes, tá? Então são algumas características básicas aí para você começar a estudar genética. Depois a gente tem muito mais coisa aí para aprender. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês, deixa o dedo aí no like e até a próxima.